Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, gente, da Proclamação da República. Antes de mais nada, para a gente saber um pouquinho da Proclamação da República, a gente tem que saber como que estava a situação antes disso. Primeira coisa, a gente deve entender que o poder moderador que garantiu ao imperador um poder centralizado, ele estava amplamente difundido. Esse poder moderador dava o poder ao Dom Pedro II fazer o que ele quisesse. Era o poder de mandar e desmandar. O voto também era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda, e como boa parte da população era pobre, pouquíssimas pessoas votavam, a maioria só as pessoas de mais alta renda. Os fazendeiros dependiam principalmente do trabalho escravo, e o café era o principal produto de exportação. Então, todo esse ambiente, ele mostrava o quê? Quais eram as bases do poder do imperador? Era o seu poder moderador, o voto, que era principalmente só nobreza e os mais abastados que podiam votar, os fazendeiros, que dependiam principalmente do trabalho escravo, que eram apoiadores, e o café era o principal produto de exportação. Então, toda a economia brasileira era baseada no café. Outro grupo também que começou a se ressentir do governo que levou a proclamação da República foram os militares. Por quê? Eles se ressentiam do, do fato deles não terem tanta participação na política. A oligarquia cafeicultora ela também começou a se ver despojada do seu poder pelo fato de não poder da monarquia usar o poder dela para poder moderador para diminuir todas as suas ações. Além do fim do tráfico de escravos, a proclamação da Lei Áurea, que dava liberdade a todos os escravos, contribuiu para diminuir o poder dessa oligarquia e criando outro inimigo para a monarquia. Quais eram os principais motivos que levaram a essa proclamação da República? A insatisfação da igreja com o fato do imperador defender a monossanaria, a insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravidão, a saúde fragilizada do imperador, que ele tinha diabetes, e assim sua filha que assumiria, e a insatisfação dos militares com a Guerra do Paraguai. Então a gente vê que, conforme foi passando, essa proclamação da República não aconteceu do nada. Foram vários fatores, inimigos que o governo foi criando, que levou ao movimento que daria essa proclamação. O... Durante todo esse governo do Dom Pedro II, o exército ele ocupou uma posição marginal na política brasileira. Tinha baixos salários, a rígida disciplina da corporação e a lentidão nas promoções desencorajava os filhos das elites a seguir carreira militar. Era muito rígido todo o sistema deles e ainda conseguir uma promoção era muito difícil. Com baixos salários ainda não ajudava nada. Após a Guerra do Paraguai, o exército ele saiu fortalecido. Por quê? A gente ganhou a guerra contra o Paraguai. Com essa vitória, muitos oficiais eles queriam desempenhar maior papel na vida política. Mas o imperador e a elite da época não permitiam isso, porque eles queriam manter o poder só para eles. Isso começou a criar uma grande satisfação. A cada dia ficava mais evidente um projeto dos militares de assumir um novo papel na cena política do Brasil. Para isso, eles começaram a organizar com finalidade de. Começaram a se organizar para acabar com a monarquia no Brasil. Eles procuraram o quê? Aliados na oligarquia cafeicultora, que estava extremamente enfurecida pela Lei Áurea, que libertou os escravos, acabando com a mão de obra dos, dos cafeicultores, por quê? Essa Lei Áurea ela não deu compensação nenhuma aos fazendeiros, simplesmente perderam todo o investimento que eles fizeram nos escravos. Isso criou um ressentimento com entre esse povo. Então, em novembro, 15 de novembro, o, essa elite caificultora, com apoio do exército, apoio da igreja, que também estava contra Dom Pedro I, liderados pelo Deodoro da Fonseca, marchou com as tropas para o Ministério da Guerra, onde se encontrava o primeiro-ministro,
do governo do Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto. Foi nesse movimento que eles foram marchando que se iniciava o, o processo de proclamação da República. Sob essa pressão dos militares que começaram a cercar tudo em perigo de uma guerra, ninguém fala uma guerra, mas sim o perigo da sua família e a morte de vários membros do governo, o governo o monarca acabou renunciando. Com essa renúncia, o, o exército ele conseguiu, com o apoio de republicanos civis e a oligarquia, proclamar a república e destituir completamente o sistema monárquico no Brasil. É interessante se ver isso, gente, que isso não houve participação popular na proclamação da República Brasileira. Praticamente todo o movimento ele ocorreu pelas elites. A gente vê que a oligarquia cafeicultora, apoio da igreja, os militares foram só. Não teve uma participação propriamente dita da população nesse movimento. Então, para a imensa maioria da população, alheia aos debates políticos, a proclamação da República ela foi uma grande surpresa. Ninguém estava esperando isso. Não houve uma participação da população, não teve proclamação das pessoas para a rua, para lutar por seus direitos. O exército e a oligarquia simplesmente decidiram e eles foram rápidos nisso. Com a queda da monarquia, em menos de 48 horas, a família real deixava o território nacional a bordo de um navio em direção a Lisboa. E é interessante, gente, que a oligarquia e o exército eles foram rápidos em consolidar seu poder para impedir a participação do povo nesse movimento revolucionário. Por quê? Se o povo não participava do movimento revolucionário, eles não tinham palavra a dizer nas novas modificações que tinham. Então, mesmo com a monarquia tendo acabado, as oligarquias, as elites ainda continuavam no poder, elas não dividiram o poder. Enquanto as revoluções, como a Revolução Americana, as outras revoluções que tiveram na Europa, que teve apoio popular e a população teve mais direitos disso por ter participado, não houve isso no Brasil. Nossa proclamação da República foi praticamente um movimento das elites, com apoio do exército. A República ela foi proclamada no Brasil, e aí você deve estar perguntando o que mudou. Teve algumas coisinhas que mudaram, gente. Primeira coisa foi a mudança do nosso nome do país. A gente passou a ser Estados Unidos do Brasil. A separação entre os Estados e a Igreja e o estabelecimento da liberdade religiosa antes da proclamação da República não existia. A Igreja e o Estado estavam extremamente interligados. Não se tinha muita liberdade religiosa. A Igreja Católica era oficial do Brasil e as outras eram combatidas. Houve uma mudança na nossa bandeira também. A bandeira que a gente tem hoje não era aquela de antigamente, foi uma mudança que fizeram. A antiga bandeira representava mais a monarquia, a nova ela passou a representar o nosso país. Começou também a instituição do casamento civil. O que acontecia antes? O casamento era regido somente pela igreja. Nesse momento, o governo passou a controlar os casamentos. Todos os estrangeiros que residiam no país eles foram naturalizados. Foi uma maneira de facilitar a entrada desses imigrantes que precisavam como mão de obra para os cafeicultores. Acabou com o Senado vitalício. O que é esse Senado vitalício? Quem era indicado para o Senado, ele ganhava um cargo vitalício. Ele não podia sair daquele cargo, ele só saía daquele cargo depois de morto. Só depois da morte dele que outro senador ia entrar no local. Isso foi extinto e também foi criada a nova Constituição brasileira. O Brasil ele passa então a ser uma república federativa e presidencialista. Mas o que isso significa, gente? Os estados passaram a ter ampla autonomia econômica e administrativa, podendo elaborar a sua própria Constituição, eleger os seus governadores, contrair empréstimos do exterior, decretar impostos e organizar as suas forças militares. Então, gente, os estados eles passaram a ter muita autonomia, muito poder. Vai haver várias modificações mais para frente, que a gente vai estudar isso, até a gente chegar no sistema de governo hoje. Mas nesse momento, então,
os estados passam a ter muita liberdade para fazer modificações do jeito que eles quisessem. Também houve uma divisão dos três poderes, que teve o legislativo, que era a Câmara e Senado, o executivo, que era presidente da República e vice-ministros, e o judiciário, que são os juízes e federais. O sistema eleitoral republicano ele também não foi muito igualitário. Enquanto hoje todos têm direito de votar, o máximo que te impede é a idade, nesse momento o voto era aberto e direto. O que era aberto e direto? Você pegava um papelzinho e levava na urna e punha o papel do seu candidato. Não existia esse voto secreto, todo mundo sabia em quem você votou. Também não podiam votar as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os soldados e membros das ordens religiosas. No fim, a elite conseguiu manter somente quem é. Porque, gente, se eu for pensar, se você falar, professor, mas a elite não tinha, mas você tem que lembrar, pessoal. Olha só, mulheres. Isso já diminuía muito a população que votava. Mendigos. A nossa sociedade não era uma sociedade rica, então tinha muitos. Os soldados e membros da igreja retirava também. Os analfabetos, gente, constituía boa parte da população brasileira. Por quê? Quem tinha e não era analfabeto era só as elites, quem tinha dinheiro. Então, no final, quem continuava votando eram as elites, eles que continuavam tendo poder. E foi isso, gente. Eu espero que dê para dar uma entendidazinha. Foi uma explicação bem simples e rápida. A gente vai aprofundar mais no assunto nas próximas aulas. Qualquer dúvida eu estou no privado, gente. Pode falar comigo. Não se esqueça de pôr a turma de vocês, ok? E a série também, turma e série, gente. E o nome, para eu conseguir identificar. Ainda mais tem alunos novos, tudo. Eu admito que meu celular tá cheio também pra caramba. Eu posso ter perdido o nome de alguém. Eu costumo pôr já na agenda. Mas, por segurança, vamos informar, por favor. E é isso, pessoal. Qualquer coisa estou no privado, é só falar comigo. E vamos que vamos, né?